trago mais uma leitura de baralho cigano e hoje o baralho escolhido foi o baralho cigano da sabedoria dos pretos velhos, que é uma linha, né, que traz umas mensagens de muita amorosidade, muito acolhimento. Então, hoje eu vou fazer essa leitura coletiva e vou procurar fazer assim, da forma mais abrangente possível, trazendo todos os aspectos de cada carta que sai hoje aí nessa leitura, certo? Então, na sequência aí vem as cartas e vocês, como sempre, escolham a que mais chamar a atenção, a que mais se conectar à energia de vocês. E então, até daqui a pouco. Se você escolheu a carta 1, é a carta da montanha, e a pedra é a calcita laranja, que é uma pedra que traz energia de entusiasmo e de coragem. E que é algo que precisa aqui para quando sai esta carta aqui. Quando a carta da montanha, ela está ligada a desafios. A palavra-chave é desafio. Existe a possibilidade, em alguns, dependendo do contexto, né? Como aqui é uma leitura que é coletiva, então assim, não existe uma questão aqui que está sendo colocada para ser, né, avaliada aqui, né? Então, normalmente, quando sai a carta da montanha, ela está falando de desafio. Dependendo do contexto, ela pode também trazer aí uma conotação de proteção, né? A montanha sendo uma barreira de proteção. Então, assim, normalmente ela traz a ideia de uma mensagem, né, de desafio, de obstáculos aí a serem ultrapassados, grandes desafios a serem ultrapassados. Então, se é uma questão sobre relacionamento, por exemplo, observar aí quais as dificuldades que estejam acontecendo no momento e se esforçar aí, né, tomar atitudes aí para transformar, para trazer aí mudanças, para transpor este obstáculo, né? Se for questão, por exemplo, questões financeiras, vamos dizer, trabalho, tudo. Também há alguns desafios aí a serem vencidos, aí às vezes alguma dificuldade financeira, e batalhar aí, achar saídas, buscar, né, alternativas para vencer esses obstáculos, né? Como se a gente tivesse que escalar essa montanha para poder ultrapassá-la, para poder chegar até o topo e passar para o outro lado. Então, assim, são sempre movimentos que precisam ser feitos no sentido de vencer, né, esses desafios aí que se encontram aí neste momento. E com relação à espiritualidade também, aí no caso da espiritualidade pode significar aí uma barreira de proteção, você ter uma grande proteção, ou também a necessidade de uma busca, uma conexão maior, né, com a espiritualidade, uma busca maior que talvez auxilie neste momento de dificuldades, né, que sempre ampliar a nossa conexão espiritual nos traz também aí insights, nos auxilia a ultrapassar os momentos de dificuldade da nossa vida. Com relação à saúde também, prestar atenção se há algum probleminha de saúde, então ter que dar uma atenção maior, cuidar justamente para vencer né, os desafios. Então, é uma carta que fala de desafios a serem vencidos. E esses desafios pedem movimentos para que se ultrapasse essa montanha. Né? É uma carta que fala aí de encerramentos de ciclos, mas que exigem aí um movimento, né? Para vencer os desafios que se apresentam aí neste momento, certo?
Então, é isso. E cada cartinha, né, desse baralho dos pretos velhos traz uma mensagenzinha, né? Então, a mensagem dessa, e sempre é uma mensagem muito de incentivo, de muito amor, de acolhimento. E a mensagem dessa carta é: os desafios são grandes, mas você também é. Suba um passo de cada vez e confie na sua força. Então aí só reforça, né, a questão do realmente se colocar em movimento para ultrapassar essa montanha que se encontra aí nesse momento aí como obstáculo, certo? Então, para essa carta é isso. Se você escolheu a carta 2, é o livro. Esta carta, a pedra, né, é o quartzo verde, que é uma pedra que trabalha muito na cura, está ligada ao chakra cardíaco, então está muito ligada com as relações de saúde mesmo, fortalecimento da saúde. E a carta do livro é uma carta que ela fala de conhecimento, né? Então é um momento de se aprofundar nos conhecimentos para as soluções aí das questões que precisam ser aí, que talvez estejam aí surgindo nesse momento. Então, nas questões, por exemplo, de se tratando, por exemplo, de relacionamentos, então um aprofundamento no conhecimento, mais maturidade, aí exige aqui mais maturidade nas relações, ou está falando justamente que você está numa relação em que há maturidade, em que há equilíbrio. Então, na questão do relacionamento, essa carta fala muito dessa questão do amadurecimento, né? Da sabedoria, que é uma carta que fala justamente de conhecimento. Então, é a necessidade de agir com sabedoria. Com relação também à questão de trabalho, parte financeira, é isso, buscar mais conhecimento, se aprofundar. Às vezes você está num trabalho que está querendo aí melhorar, ou uma promoção, ou está buscando uma colocação. Então, para essa finalidade, para você atingir esse objetivo, o que está sendo pedido é se aprofundar mais, estudar mais, adquirir mais conhecimento naquilo que você está buscando. Então, esse aperfeiçoamento é que vai trazer aí as soluções e a realização do que você deseja, dos projetos aí que você está buscando. Também na questão da saúde, sempre atentar, talvez fazer alguns exames, se você está sentindo alguma coisa ou está desconfiado, não está se sentindo bem, então buscar aí o conhecimento, né? Através do quê? Fazer alguns exames, ou ir no médico, ou buscar alguma terapia aí que seja mais o que você acredita, mas ir buscar, né? E buscar orientação, buscar avaliar melhor, né, a sua saúde. E com relação à espiritualidade, por exemplo, também buscar mais, desenvolver mais o seu lado espiritual, através justamente do estudo, do conhecimento, às vezes alguma coisa, alguma filosofia, ou alguma coisa que você tem interesse, se aprofundar mais, né? Ler a respeito, ou conversar com pessoas que possam te passar aí mais conhecimento, mais orientação. Então, a palavra-chave desta carta é a busca pelo conhecimento, o amadurecimento, a sabedoria. Então, em todos os setores aí da sua vida, o que está pedindo, né, para as questões aí que estão aí, né, que foram feitas aí, que para quem escolheu essa carta, é justamente se aprofundar no conhecimento e buscar mais sabedoria e agir com sabedoria, né? E conhecimento também formal, no caso de você estar aí querendo realmente, de repente, mudar de profissão, ou
buscar aí também uma evolução espiritual, uma mudança de carreira, qualquer coisa que seja, o que está pedindo é você buscar o conhecimento, se aprofundar no conhecimento, inclusive no conhecimento, né, na busca do conhecimento formal mesmo, estudo mesmo, certo? E a frase, né, para esta cartinha: o saber liberta. Nunca ache que já sabe o suficiente, pois cada dia é uma nova lição. Então, o aprendizado é diário, né? Então, a gente nunca pode achar que a gente já sabe tudo, em nenhuma questão, né, da vida. A gente está aqui realmente para aprender e a melhorar um pouquinho a cada dia. Então, é isso. Se você escolheu a carta 3, é o caixão. A pedra é a sodalita, que é uma pedra que fala de paz, de gratidão e também de clarear, ajuda a clarear assim, a mente nas decisões que precisam ser tomadas. Essa carta, apesar da gente, né, falar, a gente tem a ideia, né, do caixão como uma coisa negativa às vezes, né, meio assustadora. Mas na verdade no baralho essa carta é uma carta que fala de transformação, de transformações profundas, né, grandes transformações, encerramentos de ciclos e inícios de novas fases, né? Então, se a tua questão é uma questão de relacionamento, então é um momento de ou algum ciclo aí que está se encerrando, alguma relação que às vezes não, que talvez estivesse pesada, algo que estivesse causando aí algum algo não positivo na sua vida, que está se encerrando, ou, né, a necessidade de transformações aí para mudar algo que você queira, né? Às vezes uma relação que não está indo bem nesse momento, mas que você queira preservar. Então, o que está pedindo? Que seja feita aí uma transformação, né? As pessoas envolvidas fazerem aí algumas modificações, né? Às vezes a gente precisa realmente, né, sentar, conversar e reavaliar o que não está dando certo e fazer as mudanças que precisam para as transformações, né, profundas aí para que as coisas comecem a tomar um rumo melhor, né, diferente. Com relação à carreira, trabalho, financeiro também. É um momento assim de grandes mudanças. Então, de repente, é um momento aí, e para quem está pensando em mudar de carreira, é um momento aí que é propício para isso, né? De fazer essa transformação, essa mudança, às vezes é uma mudança de na própria empresa, às vezes assumir um novo cargo aí, alguma coisa de mais responsabilidade. Então, é sempre trazendo alguma mudança necessária para se evoluir, né? Para melhorar, para trazer algo melhor, né? Uma transformação realmente que vá mudar toda a situação atual, né? Para algo muito diferente. Então, na saúde também, às vezes mudanças de hábitos que a gente tem que fazer para transformar a nossa vida. Às vezes a gente está levando aquela vida sedentária, com hábitos alimentares ruins, né? Quem nunca, né? Às vezes a gente, né, nessa correria, às vezes a gente não acaba não tendo tempo e acaba apelando para as coisas mais práticas, mas que nem sempre fazem tão bem para a gente. E às vezes sempre deixa adiando certas situações, né? E acaba não se priorizando. E até que chega um momento que isso acaba sendo necessário, né? Então, é um momento de se pensar aí, em fazer uma transformação para trazer mais qualidade de vida para a própria vida, né? Para o próprio corpo. Então, é um momento de transformar aí os seus hábitos, né? Para algo mais saudável, né? Então, ter um cuidado maior com a saúde.
E na espiritualidade, realmente, às vezes, justamente quem não está atentando também muito para esse lado espiritual, ou às vezes está sentindo aquela necessidade de buscar algo mais, uma conexão mais forte, né? Então, isso às vezes exige uma transformação interna profunda para conseguir se conectar, né, espiritualmente, para conseguir ampliar a consciência, para conseguir trabalhar mais esse lado espiritual. E aí é que algo que exige que a gente se aquiete, olhe para dentro e para conseguir se conectar e trazer essa transformação que a gente precisa e que talvez seja aí, né, como saiu essa carta, é algo que esteja sendo necessário de se fazer nesse momento. Então é uma carta que pede aí atenção e atitudes para trazerem aí uma grande transformação, é uma mudança mesmo, assim, muito profunda, não é uma pequena mudança, é uma grande mudança. Então, quem aí está passando por esses momentos aí desses processos, né? Então, dependendo do que você está vivendo nesse momento, é um momento que pede aí, assim, esse empenho, né, em fazer essa mudança, porque é um momento de se encerrar um ciclo e começar uma nova fase, né? Uma transformação mesmo totalmente bem produtiva aí, né? Mudar realmente a vida para trazer algo novo para esse momento, né? E a frase, né, da carta é: todo fim é um começo disfarçado. Aprenda a deixar ir o que já não tem vida dentro de você, né? Que é realmente se transformar e transformar o que você está vivendo agora, né? Encerrar os ciclos que já não fazem sentido para dar oportunidade para o novo chegar, né? Toda novidade às vezes dá um pouquinho de, lógico, insegurança, tudo que é novo, né, que a gente desconhece, mas vale muito a pena, porque é assim que a gente vai seguindo em frente e melhorando também, certo? Então é isso. Então por hoje é isso, ficam aí as mensagens, né, do baralho cigano dos pretos velhos. Eu vou encerrar lendo aqui uma mensagem do preto velho e da preta velha. Então, primeiro da preta velha: minha filha, cozinhe seus dias com paciência e doçura, que tudo há de ficar no ponto certo. E do preto velho: filho, a luz mora dentro de você. Quanto mais sua fé se acende, mais o caminho se ilumina. Então são duas mensagens aí de encorajamento que acabam, né, se conectando com essas cartas aí que saíram, porque todas as três cartas estão pedindo aí, né, movimentos para mudanças de ciclo, para renovação, né, tanto a montanha falando dos desafios, o livro na busca pelo conhecimento, pelo saber, e o caixão, né, pelo encerramento de ciclos e pelas transformações profundas. Então, que essas sejam aí as mensagens e o conselho dos pretos velhos de que todos nós temos essa luz e a possibilidade e que a gente tem que trabalhar, né, para conquistar aí os nossos objetivos e ultrapassar, vencer os desafios com amor, com paciência e com fé, certo? Então é isso. Agradeço a companhia e até a próxima quarta-feira eu volto com a leitura de um oráculo. E fiquem com Deus. E um grande beijo no coração de cada um.